Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Quarta aula, a irmã Shirley, mas felizmente não deu para chegar até agora. Se chegar, ela pode até dar continuidade. Crendo no Deus Trino. Texto bíblico, né? Quem quiser acompanhar aí, esse texto eu vou ler porque está na tela. É em João, capítulo 1, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, do 1 ao versículo 14. Esse capítulo aqui, ele dá uma noção geral do projeto de Deus, quem é Deus e qual o projeto de Deus para o ser humano. No princípio era o verbo, versículo 1, né? No princípio era o verbo. Esse verbo quer dizer palavra, e essa palavra é Jesus, certo? No princípio era Jesus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, certo? Então, para que vocês entendam, Jesus já existia. Quando o céu e a terra foi criado, Jesus já existia. Tanto que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O próprio Deus disse, façamos. Então, se Deus falou, façamos, ele não estava só, certo? Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus era Deus, já desde o princípio. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas, aqui estamos falando a respeito de Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, quer dizer, a luz que é Jesus, nele estava a vida. E a vida, que é Jesus, né, era a luz dos homens. Então, Jesus é a nossa luz. E a luz resplandece nas trevas. Quando é que a luz resplandece nas trevas? Essa luz resplandece nas trevas quando Jesus veio ao mundo, certo? Porque o mundo estava coberto pelas trevas do pecado. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, já vai falar de outro homem, segura aí, cujo nome era João. Esse João era primo de Jesus, certo? Que era o João Batista. Este veio para testemunho. Ele veio para testemunhar Jesus. João veio para testemunhar de Jesus. Para que testificasse da luz. Quem era a luz? Jesus. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. E está falando de João. João não era a luz. Mas para que testificasse da luz. Ali está a luz verdadeira. Já está falando de Jesus. Que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estamos agora falando de Jesus. Estava no mundo. Jesus estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. Lembra lá em cima que eu disse que no princípio era o verbo? E o verbo era Deus. O próprio Jesus era Deus. Estava desde o princípio. Então, estava no mundo... Vou passar o mal. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Então, o mundo não conheceu Jesus, não reconheceu ele como a luz, como Filho de Deus. O mundo do sistema, o mundo dos homens, veio para o que era seu. Quem era o seu? Ele veio para os judeus, o seu povo. Jesus, ele veio para o seu povo. Então, estão entendendo, né? Jesus já existia desde o princípio, foi enviado por Deus, né? Veio como a luz, o primo dele anunciou que ele viria, né? E aqui estava, veio para o que era seu, ele veio para o seu povo, e os seus não receberam. Então, os judeus não receberam Jesus. Esse versículo nós falamos muito dentro do discipulado, que está muito inserido na conversão de vocês, e na nossa, né? Mas a todos, veio para o que era seu. Então, ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam Jesus como. Eles esperam hoje ainda esse Jesus. Né? Quem é esse Jesus que eles estão esperando? Será o anticristo. Por que eles não receberam Jesus? Porque eles queriam um Jesus próspero, um Jesus que viesse resolver seus problemas financeiros, sociais, econômicos. Né? Mas Jesus veio humilde para trazer o reino do céu e não o reino da terra.
Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aí é onde entra. Deu-lhes o poder, guarde isso, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando a pessoa aceita que recebe Jesus, Deus dá o poder de se tornarmos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aí você me pergunta, irmão, mas todo mundo não é filho de Deus? Pela Bíblia, não. Porque pela Bíblia, as pessoas quando nascem, elas nascem como criaturas de Deus. E só passa a ser filho de Deus quando aceita. Então, esse versículo aqui é o versículo-chave, que diz, mas a todos quanto receberam. Se recebeu Jesus, então Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, certo? Porque nós não só aceitamos a Cristo, mas também cremos no nome de Jesus. Tudo que a gente pede, não vai pedir no nome de outro, porque se pedir em nome de outro, Deus não aceita, só aceita os que creem no nome do Filho dele, nome de Jesus, certo? Aos quais, aqui é o segredo. Como é que eu sei que uma pessoa ela nasceu de Deus? Aos quais não nasceram do sangue, certo? Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quais são aqueles que nascem da carne? Uma vez seu pai e sua mãe se casaram e deram a luz a você. Então, legalmente, tudo bem, mas vocês e eu nascemos, nesse momento aqui, nascemos da carne, do sangue, da vontade do pai, da vontade da mãe, certo? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Os que nasceram, ele está falando aqui daqueles que se tornam filhos de Deus. Esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, certo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra do verbo lá em cima que eu falei? Ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente volta para cá, ó, termina no verbo. E o verbo se fez carne. Jesus, verbo quer dizer a palavra, e a palavra é Jesus. E o verbo, Jesus, se fez carne. Era Deus, ele se fez homem, igual a nós, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, vimos os poderes, o poder que ele tinha sobre a terra. Com a glória do unigênito. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É filho único do Pai, certo? Ó, cheio de graça e de verdade, certo? O único Filho de Deus original se chama Jesus Cristo. Nós se tornamos aqui, nesses versículos anteriores, mas a todos quanto recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus, somos filhos de Deus, mas ainda por adoção. Somos filhos de Deus em Cristo, por adoção em Cristo, certo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e na sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, certo? Então, isso aqui só foi uma explanação para que você entenda passado, presente e futuro, ok? Então, vamos para a próxima. Meditação. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, Jesus orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O que quer dizer aqui? Nós estamos falando aqui lá de introdução sobre algo sobre filiação de Deus para o homem, né, do homem para Deus, e salvação, mas a lição aqui se atenta para provar, né, e apresentar quem é Deus, né? Nós vimos que, nesse momento, vocês viram naquela leitura que tinha 3 personagens. Tinha Deus, né, como o Pai, tinha o Verbo, que era Jesus, e tinha João Batista, que era o seu primo, que é aquele que estava batizando. E esse momento, essa narrativa aqui, ela
fala justamente quando Jesus foi se batizar. No momento que Jesus desce as águas para o seu primo, João Batista, batizar, houve ali algo ocular, certo? Foi ocular, visual, né? Onde, quando após Jesus ser batizado, o céu abriu literalmente e houve uma voz do céu que dizia, o Deus Pai falando a respeito do Deus Filho. Isso aconteceu a olho nu, certo? Todos viram. E aconteceu com todo o povo se batizava. Também Jesus foi batizar. E orando ele, o céu se abriu. Imagina agora o céu se abrindo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, certo? Porque o Espírito Santo, ele é Deus e tem os símbolos do Espírito Santo. Em alguns lugares você vai ver, quando fala, geralmente a gente pensa numa pomba branca. Mas geralmente também tem pelo fogo, tem pelo vento, tem pelo ar. São símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, certo? É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nesse momento, o próprio Deus falou lá do céu, certo? E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti tenho me comprazido, certo? Então, o céu se abriu, literalmente, imagine no dia do seu batismo, né? Na hora que você for descer as águas lá, o céu se abra e Deus diga lá do alto, esse é meu filho amado ou esta é minha filha amada, certo? Mas aqui, quando Deus fala, este tu és o meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Esse termo, eu em ti tenho me comprazido, quer dizer, você é um filho tão obediente que faz tudo sem eu pedir. Tudo do certo, né? Então, eles têm uma conexão entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é o mesmo Deus. Não tem essa, o Pai manda no Filho, o Filho manda no Espírito Santo, certo? Mas eles trabalham em consonância. De olho nos objetivos, a irmã colocou aqui, que é apresentar as evidências bíblicas, doutrinas da Santíssima Trindade, certo? Refutar os equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade, porque tem alguns equívocos, equívoco quer dizer alguns erros doutrinários que apresentam, né, que são ensinados de forma errada. Então, a gente vai tentar refutar, combater esses falsos ensinos. E conscientizar a vocês sobre a maneira amorosa, servidora e comunitária que o Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, opera dentro de nós. Ok? Vamos lá. Não sei se vocês vão me responder. Mas não colocou aqui, eu acredito que... O que vocês compreendem sobre Santíssima Trindade? Eu já dei algum disso. Tem alguém que queira falar? A irmã prepara aí Mateus capítulo 3, por favor. Mateus 3, 13, 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. A segunda parte desse versículo, a segunda parte dessa leitura que a gente fez, foi aquela inserida no slide anterior, certo? Mas eu quero me atentar à primeira parte, onde João Batista, né, estava pregando, ele vê Jesus, ele diz logo, olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele disse, é ele. Então Jesus vai lá para ser batizado pelo primo. Ele diz, eu careço ser batizado por ti. João Batista falando para Jesus. E Jesus diz o seguinte, não, é necessário que se faça agora para que sirva de testemunho, ok? O que é que a gente aprende aqui? Primeiro,
João Batista diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na aula de salvação eu falei a respeito disso aí, né? Do Cordeiro, era imolado, mas agora chegou o verdadeiro Cordeiro, ele que ia tirar o pecado do mundo. Segundo ponto, Jesus estava lá dando testemunho, que ele mesmo se batizou, né? E ele disse, para que sirva de testemunho. João Batista batizando Jesus com 30 anos de idade, né? Então, imagine se hoje nós seguíssemos a Jesus e o nosso Jesus ele não fosse batizado. Não, nem o seu Jesus foi batizado porque eu tenho que me batizar. Então, talvez você esteja com alguma dúvida a respeito de, irmão, vou ter que me batizar de novo, eu me batizei quando era criança, certo? Mas vocês possam ver que o próprio Jesus, ele se batizou com 30 anos de idade, ainda disse, eu vou ser o primeiro, que sirva de testemunho, certo? Que sirva de testemunho. E outra, o batismo de Jesus, ele foi por corpo inteiro, ele mergulhou nas águas. Isso quer dizer que a própria palavra no dicionário, não é aula de batismo, mas eu vou deixar essa reflexão, na própria palavra batismo quer dizer submersão, quer dizer corpo inteiro, mergulhar. Então, se você não foi batizado com mergulho e tá com dúvidas do batismo anterior, tire essa dúvida, porque nem o dicionário ele caracteriza, ele significa que foi batismo, ok? Porque o verdadeiro batismo, a própria palavra já diz que é mergulho. Mas voltando aqui, Deus estava dizendo que a Trindade estava junta com Deus. Por isso que vocês compreendem sobre Trindade. O próprio Pai andava com o Filho e o Espírito Santo. Eles eram conectados entre si, certo? Não tem maior e nem tem menor. O que eu quero dizer aqui? Para que eu vou falar logo aqui os meus conhecimentos, as minhas ideias que eu aprendi, que se torne mais prático para você não ter essa confusão. Quem é que manda em quem na Trindade? Quem é que manda no Pai? Quem manda no Filho? Quem manda no Espírito Santo? Né? O Espírito Santo, eu tenho essa comparação da água, certo? A água ela tem 3 estados, ela é sólido, líquido e gasoso. Sólido, vamos dizer, o gelo, certo? O gelo derretendo vira o quê? Água. O sólido é a própria água, é água. E o gasoso é o vapor. O vapor, que uma panela, quando está suando, né? Você acabou de cozinhar, então aquele sólido, aquele vapor, ele vai descer na tampa da panela, né? E vai virar água, né? Então, se for simbolizar pelas 3 pessoas, o gelo, o Pai, é o forte, Jesus, que é a palavra, é a água pura, que lava o homem, e o fogo do Espírito Santo, que é o vapor. Mas os 3 são a mesma água, certo? E os 3 trabalham em conjunto, certo? Então, para que você entenda, para não ficar confundindo. Tem algumas funções, né? O Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E a palavra de Deus trabalha junto nessa conversão e está o próprio Deus protegendo a todos. Espero que estejam entendendo. Qualquer dúvida, gente, me pergunte, faça suas perguntas no final, eu estarei respondendo. Então, vamos lá. Evidências bíblicas do Deus Trino. Prepara aí, viu, irmão? Gênesis 1:26. No Antigo Testamento, apresenta um só Deus, que se revela aos seres humanos por intermédio dos seus nomes, atributos e modo de agir. As Escrituras do Antigo Testamento lançam algumas luzes sobre o aspecto trino de Deus único. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo é esse, não é, irmã Ana? E depois diz, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
Pronto. Então, ele diz aqui, as escrituras do Antigo Testamento lançam algumas luzes sobre os aspectos do aspecto trino do Deus único, né? É o único Deus. Mas aqui já está dizendo assim, porque dá a entender, se você não tiver um conhecimento, tem pessoas, acreditam que tem pessoas que acham que Jesus só começou a existir quando ele nasceu na manjedoura. Certo? Ele não tem essa consciência que Deus já era, que Jesus já era desde o princípio. Ele foi enviado para resolver o problema da humanidade, do pecado dos homens, né? Aí aqui, quando Deus estava falando, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, isso é muito glorioso. O próprio Deus, quando nos fez, certo? Ele diz, façamos o homem, ó, façamos o Ronaldo, façamos a Isabel, né? Façamos a irmã Shirley, né? Façamos a qualquer um de nós conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que quando o homem caiu, ele perdeu essa semelhança. Ele perdeu um pouco dessa semelhança. O aspecto mudou. Porque eu não acredito que Deus fez um Adão triste, um Adão cabisbaixo, um Adão de cabeça para baixo, né? Cheio de problema, pensativo, preocupado, né? Deus fez um homem que tinha relacionamento com Deus diariamente, né? Mas quando o homem caiu, foi quando ele começou a passar pelo que passou, né? Então, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança, certo? E Jesus, ele veio para resgatar essa semelhança, essa alegria, certo? Não uma alegria, uma falsa alegria, uma fantasia, mas quando o homem realmente entrega a Deus, porque vocês viram na aula de salvação que o homem, Adão, caiu, estragou a humanidade. Jesus veio para ser o segundo Adão, para restaurar aquilo que Adão, o velho Adão, tinha se desfeito, né? Tinha errado, tinha levado a gente a perder essa semelhança de Deus. Em o Novo Testamento. Se no Novo Testamento a revelação sobre a Santíssima Trindade foi por intermédio de algumas luzes não muito claras, certo? Se no Velho, olha lá, porque tem gente que diz, só é lá no Velho. Então, no Novo Testamento, essa revelação é muito amor. O apóstolo João inicia o seu evangelho revelando a parceria do Deus Pai e do Deus Filho, Jesus Cristo, no início de todas as coisas. Leia aí, irmão, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Tá vendo? No princípio, troque, irmã, lê de novo e troque Verbo por Jesus, por favor. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Entenderam? Então, Jesus já existia desde o princípio. Ele veio aqui cumprir a missão. Essa missão que foi dada a ele já estava descrita lá no dos primeiros capítulos de Gênesis, onde Deus disse, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, era esse, ok? Então, quando a gente aceita Jesus, a gente está aceitando Deus também. No ministério de Jesus Cristo, vamos lá. Para além dos textos do Antigo, Novo Testamento, uma maneira honesta e convincente de atestarmos a revelação trinitária do Deus único é estudando o ministério terreno de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. João 3,16. É o texto áureo da Bíblia. Texto áureo quer dizer o texto central, principal da Bíblia, espiritualmente falando. Que resume o projeto de Deus entre passado, presente e futuro. Que diz, João 3,16 diz,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, ele é o Filho único. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então, Jesus ele não veio aqui por acaso, já estava decretado a sua vinda desde os primeiros capítulos da Bíblia. Tanto que a gente falou na aula de Bíblia também, que no Velho Testamento sempre estavam falando que ele ia vir, certo? Que ele, Jesus, ia vir. Nos Velho Testamento, principalmente o livro de Isaías, que é o profeta messiânico, narrou toda a história que o Filho de Deus, Jesus, ia vir ao mundo. E ele veio e a palavra se cumpriu, certo? Então, isso é mais um motivo para a gente crer que a palavra é verdadeira. Então, se a Bíblia está dizendo que Jesus veio e ele veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu e vai voltar um dia, então temos que continuar crendo que ele vai vir nos buscar, ok? Então, agora aqui, depois de João 3,16, diz, em segundo lugar, quando iniciou o seu ministério, submeteu-se ao batismo no Rio Jordão. Ali aconteceu a manifestação simultânea e incontestável, quer dizer, foi provado isso, incontestável das três pessoas da Santíssima Trindade. Eu acho que é repetitivo, irmão, mas pode ler Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Então, aquela leitura que a gente veio, né, aonde o encontro de toda das três pessoas da Trindade juntas, né? O Pai falando no céu, o Filho se batizando na terra e o Espírito Santo sendo enviado para se apossar de Cristo, né? Pousar sobre Cristo em forma de pomba, certo? Então, isso aqui a gente está levando para provar que o nosso Deus ele existe. Uma vez, o que eu quero trazer aqui? Porque às vezes as pessoas vivem muito no misticismo, que Deus está lá no céu e nós estamos aqui. E quando eu quero falar com ele, é como carta, né? Eu mando uma carta para ele e daqui a 3 dias que ele vai receber. E se ele quiser, ele me responde. Mas não, principalmente nós que estamos em Cristo. Jesus disse, se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Irmãos, e como é que eu sei que eu estou em Cristo? Se vocês aceitaram a Cristo e procuram levar uma vida de santidade, de ler Bíblia, orar, de sinceridade, principalmente a sinceridade, com Deus, ele vai sempre lhe ouvir. Certo? Tem coisas que ele não vai lhe atender. Por quê? Porque tem que ser segundo a vontade dele. E é melhor para nós. Às vezes dói porque queremos fazer a nossa vontade, mas Deus, ele vai peça sempre a vontade do Pai. Amém? Tudo isso aqui que eu estou levando é para que vocês entendam que Deus, ele nos ouve. No próximo slide temos aqui. O Filho foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas e o ano da graça de Deus. Irmã, Lucas 4:17, por favor. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. O que aconteceu aqui nesse evento? Olha,
Jesus, ele passou, ele se criou com seus pais até os 12 anos. Só que quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi para uma festa lá na Páscoa, lá em Jerusalém. E ele já começava a dialogar, né, e falar com os doutores da lei. E os doutores da lei ficavam admirados já com a sabedoria de uma criança de 12 anos. Certo? Mas, passados os tempos, Jesus volta com 30 anos, se batiza, ok? E começa seu ministério e vai lá vamos dizer, no culto dos judeus. E chegando lá, alguns tinham a oportunidade de ler a Torá, que era a Bíblia deles. E quando ele abre a Bíblia, foi justamente os versículos que falavam sobre ele. Leia de novo, irmão, por favor. Pode ler. Do 17? Entendo que Jesus leu e abriu a Bíblia naquilo que ele mesmo era para ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Vocês estão vendo aí que esses versículos, para que ele foi enviado, então, olha só como ele andava conectado com o Espírito Santo. O Espírito Santo era com ele 24 horas. Né? E ele foi abrir a Bíblia lá, e foi justamente o versículo que estava sobre ele. Os versículos. E se você observar nesses versículos que a irmã leu aí, e vai ficar o slide depois, para que vocês possam pesquisar mais, todas essas funções, todos esses recursos para evangelizar os pobres, para curar os cegos, os enfermos, né? Tudo isso aí foi aplicado na íntegra. Se você observar na Bíblia, tudo que ele falou a respeito dele, né? Os que os profetas passados no Velho Testamento falaram que ele vinha, veio. O que Isaías falou aí nesse texto aconteceu porque todas essas funções, todos esses milagres aí, se cumpriram na íntegra. Por isso que a Bíblia diz, passará o céu e a terra. Deus diz, né? Mas a minha palavra não passará. Né? Então, seguindo aqui o slide, diz aqui, o ministério terreno de Jesus revelou o Pai incriado. O Filho incriado. O que quer dizer incriado? Ele não foi criado, aconteceu. Né? Aí, irmão, eu quero saber como foi que nasceu Deus. Não se preocupe com isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem coisas, guarde isso na mente de vocês, viu? Tem coisas que Deus não vai permitir que a gente saiba. Só lá na eternidade. Não tem para que você descobrir. Por isso que tem pessoas, infelizmente, que vai partir para outra vida, talvez sem Deus, porque ela só quer ir para Deus quando descobrir Deus na sua totalidade. Não vai descobrir nunca. Porque se ele for entendido na sua totalidade, certo? Ele não é Deus. Ele só é Deus porque ele domina sobre nós. É como se eu falei isso aqui em outra aula, eu comprei esse celular. Ele é interessante para mim porque eu não domino, então eu tenho que aprender todas as funções. Mas a partir do momento que eu domino todas as funções, isso aqui se torna útil, mas não é desafiador. Certo? Então, nunca pense que você e eu, ou qualquer um nessa terra, vai entender Deus por completo. Certo? Você vai ficar louco, eu vou ficar louco, mas nunca vou entender Deus. Não procure entender Deus em sua totalidade. Procure segui-lo na sua humildade. Certo? Então, o ministério se revelou, o ministério terreno de Jesus, ministério, quer dizer, a vida de Jesus aqui, o trabalho de Jesus, se revelou, deixa eu mostrar se revelou o Pai incriado, quer dizer, ele não foi criado por ninguém, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado, ninguém criou Deus, certo? O Pai incomensurável, o Filho incomensurável e o Espírito Santo incomensurável, certo?
O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo também é eterno. Que é essa eternidade? Nunca teve começo e nunca terá fim. Ah, irmãos, é verdade. Talvez por você dizer que ele não terá fim, até é compreensível, né? Agora, você querer entender por que ele nunca teve começo, aí você vai enlouquecer. Por que ele nunca teve começo? Quem era o Pai de Deus? Quem era? Está entendendo? Não entre por isso. Creia que Deus é Deus. Creia o suficiente. Tem um versículo lá, 1 Coríntios, eu não sei, tem uma referência. Eu só, às vezes sou ruim, eu gravo os versículos, mas sou ruim dessa referência. Que ninguém aprenda mais daquilo que convém saber. Saiba além daquilo que convém saber. Certo? E finalizando esses versículos que a irmã leu aqui, eu quero frisar um versículo que falou sobre a cura, sobre os milagres que ele ia fazer, e o final diz, e veio também para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável do Senhor? É aquele ano lá, 2000 anos atrás, quando ele viveu nessa terra? Não. O ano aceitável do Senhor, segundo alguns estudos que eu já tive, é referente ao período de vida. Irmão, veja aí só esse versículo 19, por favor. O período de vida sobre a vida do homem. Lê aí, para que os irmãos entendam. O 19, né? É. A pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Pronto. Ele veio para anunciar aos homens o ano aceitável do Senhor. Certo? É aquela coisa que diz, irmão, qual é esse ano que Deus dá a oportunidade de o homem esse ano aceitável? É a sua vida. O homem tem um tempo de vida nessa terra. Ele pode viver 100 anos, mas só é 100 anos, não é uma eternidade. Né? Então, esse tempo que ele passa aqui na terra é o ano aceitável do Senhor. Ele precisa aceitar a Cristo nesse tempo. Se passar, aí não é o irmão Ronaldo aqui que está julgando. Certo? É a palavra de Deus que julga o ano aceitável do Senhor. Toda vez que a pessoa ouve a palavra de Deus e aceita no seu coração, né? Então Deus está dando oportunidade durante o seu ano de vida, sua vida aqui na Terra. Amém? Mas estamos falando aqui sobre o que Jesus ele veio fazer nessa terra. Então, havia um trabalho conjunto entre Pai, Filho e Espírito Santo. Equívocos, eita, irmão, agora tem um monte de versículo aí, prepara a Bíblia. Equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade. Equívoco número 1, né? As pessoas da Santíssima Trindade, as pessoas da Trindade, não têm uma relação de subordinação. Lê aí, irmão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mateus 11. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Né? Então, eles andavam juntos. Aqui, eu acho que isso aqui quer dizer, as pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação, certo? Não é o pai manda no filho, é aquilo que eu venho relatando aqui. O pai não manda no filho, o filho que manda no Espírito Santo, né? Não é que até falando com as machistas, não é como o nosso meio político, né? Mas sim, há um plano, né? Há algo que precisa ser executado, né? E isso precisa ser executado e se trabalha dessa forma.
o tópico 2.2. As pessoas da Trindade não são modos diferentes do Deus Altíssimo se revelar. 1 Coríntios, capítulo 8, 6. Pode ler, irmão. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós viveremos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Amém. Ó, um só Deus e Pai. Ó, Deus e Pai. E o Filho é Senhor. Já dá para ver aí, né? Que não há submissão. As pessoas da Trindade não são três deuses. Vamos lá, irmão. Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Marcos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Primeiro, Deus em Deuteronômio está dizendo que não há outro Deus. Né? Quando Deus está dizendo outro Deus, tem outros versículos mais à frente, não sei se é dentro de Deuteronômio ou Isaías, que ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Certo? Então, é inevitável que a gente fale aqui que não são três deuses. Né? A própria Trindade não são três deuses, é um Deus só, né? Ela não se divide. Quem dera arrumar outros deuses. Então, Deus não aceita. Tanto que o Velho Testamento, ele trata pecado de idolatria, quando uma pessoa adora outros deuses, como pecado de prostituição. Quer dizer o quê? Prostituição espiritual. Você está trocando o Deus verdadeiro por outros deuses. Que esses deuses sejam de forma humana, certo? Ou de animais, porque tem gente que tem, ou de ideologias, ou por dinheiro, ou por fama, ou por si próprio. Porque nós nascemos, olha só, eu falei lá no começo que a gente tem um DNA de Deus. Então, por a gente também ter esse DNA na nossa pele de Deus, o que acontece? Nós somos adoradores por natureza. Mesmo o ateu, ele adora alguma coisa. E irmão, adora. Se ele não adora um homem, se ele não adora Deus, ele adora ele mesmo. Quando a pessoa diz, eu sou melhor, eu que mando, eu que sei da minha vida, eu que tenho, eu que posso, eu que faço. Né? Ele está adorando ele mesmo. Né? Então, nós temos essa essência de adorador. Certo? Só que a verdadeira adoração vai estar em Deus. Tanto que ele disse, não dou a minha glória a ninguém. Não há outro Deus além de mim. Certo? Irmã, foque só um pouquinho aí nesse Marcos 12:30. Segura aí, viu, que você vai ler. Quando se fala de amar a Deus, e as pessoas, às vezes, você serve a Deus, nós servimos a Deus, e você vai dar um conselho, você vai pregar, você vai... Olha, irmão, não vem. A Bíblia diz, amará a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Pronto, eu amo ao próximo. Olha só. Mas o que é amar a Deus? Pense com você. Irmão, leia o versículo bem calmo. 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, primeiro de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você sabe, irmão, o que é isso? Você colocar sua alma em Deus, suas forças em Deus, o seu entendimento, quer dizer, o seu intelecto também, voltado para Deus. Então, se o meu entendimento, eu digo que amo a Deus pelo meu entendimento, então o meu entendimento vai procurar entender Deus, vai procurar falar com Deus.
vai procurar conhecer a Deus. Certo? Então, isso aqui é reflexivo. Entenda? De todo o teu coração. E você imagine você colocar o seu coração em Deus. Certo? Então, é dessa forma que precisamos entender, servir a Deus com raciocínio. A nossa fé, ela precisa ser racional. Né? Quando se fala em racional, tem pessoas também que tem que ser racional, mas só que a racionalidade dele leva para um raciocínio científico, um raciocínio humano. Ah, irmão, não precisa. Aí entra naquela fase do relativismo. Mas o amor, a adoração que Deus existe, é colocar, né, tudo em Deus. Né? Tem pessoas que elas tentam, elas acham, não, eu não quero pré-julgar, mas o que eu quero dizer aqui, elas buscam amar o próximo. Ela faz a caridade, ela ama, ela serve as pessoas, mas ela não quer ter o conhecimento com Deus. Então, se eu não quero ter o conhecimento de Deus, como é que vai estar, como é que o meu sentimento, a minha mente, como a irmã leu aí no versículo, vai estar em Deus? Como o meu coração vai estar em Deus, sem conhecer? Né? Eu preciso também buscar conhecer esse Deus, como vocês estão buscando conhecer Deus aqui. Certo? E esse conhecimento, vocês estão buscando, e eu vou orientar vocês, que vocês não estão buscando, não é para nos satisfazer como professor. Ah, porque eles estão participando da aula. Ah, gente, porque nós, como professores, nós do discipulado, nós como igreja, como os pastores, todos vão passar. Todos nós vamos passar na sua vida. Certo? Ninguém sabe se é 1 ano, se é 2, vai passar um dia. Mas você com Deus, você vai ficar para sempre. E você precisa levar ele para sempre, como vocês aprenderam. Irmãos, e como é que eu sei? Vocês estão aprendendo que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, e Ele trabalha em favor de nós. Então, imagine um Deus tão grande trabalhando a nosso favor. Ele está à disposição de nos servir. Só que é um problema. Muitas pessoas querem que esse Deus chegue a ele, mas ele não quer chegar a Deus. Mas o próprio diz, a palavra de Deus não mente. Ela diz, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. E como é que a gente chega a Deus, irmãos? É orando, é lendo a Bíblia, é tendo conhecimento de quem é o nosso Deus. Então, vocês estão tendo a oportunidade de saber quem é Deus. O mesmo Deus que está aqui comigo, aqui na sala, na cozinha, né? Está aqui na minha casa, né? Ele está aí do seu lado. Ele está aí no seu sentimento. Ele está entendendo a intenção do seu coração. Ele está entendendo a intenção da sua mente, da sua alma. Se você está colocando o seu conhecimento em Deus, buscando conhecer Deus, servir a Deus em espírito e em verdade. Irmão, será que eu preciso disso? Ah, já está bom, já conheço. Mas vocês viram aqui que Deus é eterno. As coisas de Deus, nós nunca aprendemos tudo de uma vez. E nem completo. Sempre buscar, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Crescei na graça e no conhecimento. Então, são coisas que a gente vai buscando até a eternidade. E mais interessante é que quanto mais nós chegamos e reconhecemos este Deus como Deus verdadeiro, é que nós se sentimos mais pequenos, mais pecadores, mais falhos. Né? Porque o homem longe de Deus, ele tem uma certa arrogância. Não é por psicológico, mas sim ele tem essa arrogância por causa da sua natureza pecaminosa, como vocês aprenderam na outra aula. Então, nós precisamos chegar perto de Deus para quebrar a natureza pecaminosa, acionar o nosso espírito e estar mais perto de Deus. Certo? Irmão, por que eu preciso estar tão perto de Deus? Talvez a sua mente não quer, mas a sua alma quer. Talvez a sua carne não quer, mas o seu espírito quer. E para quê? É para que quando Jesus voltar, ou você ir, você saber que Deus vai lhe receber de braços abertos. E você está perto de Deus. Amém? Então vamos para o próximo. Espero que os irmãos estejam me entendendo, certo? Vamos lá. O Deus Trino opera em sua vida.
Romanos 8, de 1 a 11. Aqui a irmã vai ler um bocado. Como ele opera em sua vida. Como é que Deus ele trabalha no particular. Certo? Eu quero nessa noite que você entenda e tire a falsa crença de que Deus só está com o seu colega, só está com o obreiro, só está com o pastor, só está com o pai, só está com a mãe, só está com a filha, só está com o namorado. Não. Quero que você pense como Deus está tratando você pessoalmente. Amém? Irmã, leia esses versículos aí, em nome de Jesus. Por favor. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. E vocês abram aí também Romanos 8, que eu só vou meditar a partir dos 7 para cá. Isso aqui é muito importante. Por isso eu pedi para vocês pensar você na sua particularidade com Deus. Certo? Por quê? Porque nós vemos aqui como é a comunhão, como foi a comunhão e é a comunhão de Jesus também quando estava aqui na Terra. Eles estavam sempre online, né? Um conectado, com a melhor internet do mundo entre eles, sempre conectado, sem entrar nenhum vírus. Em Jesus não entrou nenhum vírus de pecado. Mas olha só, a partir do versículo 7, que diz, porquanto a inclinação da carne é contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, estão na carne, não podem agradar a Deus. Né? Se torna impossível uma pessoa que agrada a Deus. Aí você pensa, irmão, uma pessoa é tão boa, ela é tão legal, ela é uma boa pessoa, né? Mas se ela, por exemplo, as obras da carne, porque eu não vou relatar aqui, as obras da carne lá de Gálatas fala sobre a prostituição, sobre a idolatria, sobre a feitiçaria, sobre a inimizade, sobre a bebedice. Então, a Bíblia está dizendo que quem está na carne não pode agradar a Deus. Portanto, vós, porém, vós que aceitou a Cristo, você que tem Espírito Santo, você que não tem mais o desejo. O que eu quero dizer aqui? Aquela comunhão que o Pai tinha com o Filho, né, e pelo Espírito Santo, ele transferiu para nós que estamos em Cristo. Então, o Deus Trino que operou na vida de Cristo, guardando, livrando, né, operando, então nós temos parte do Espírito também dentro de nós, porque nós não estamos mais na carne. Aí no versículo 8 do capítulo 8 diz assim, portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo habita em você? Vocês lembram da experiência que eu fiz lá? Eu não estou vendo a mãozinha de vocês aqui. Lembra aquela experiência? Saiu meia diferente com algum defeito lá, mas depois eu vou fazer outro, viu? Mas deu para entender como o Espírito Santo trabalhou na água, né? Aquela água contaminada. Então, aquela água contaminada era a nossa alma. Sua alma estava daquele jeito. Mas uma vez que o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração, creia nisso. Hoje você tem características do Filho de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, e agora? Esse tal não é dele. Não é aquele que diz, todo mundo diz que é de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui, se você não tem o Espírito de Cristo, você pode ver que na leitura o Espírito de Cristo está com E maiúsculo, quer dizer, o Espírito Santo. Esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O que isso quer dizer? O Espírito Santo está em nós, o nosso corpo, os nossos desejos da carne morreu, ok? Tanto que lá no batismo, quando vocês forem se batizar, vocês vão sepultar o velho homem. Certo? Vocês não vão nascer de novo. O novo nascimento ele tem que ser antes do batismo, ok? Está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, certo? Então, se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará, estou no versículo 11, o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós habita. Então, da mesma forma que o Espírito, aqui, chorei de novo para não confundir. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dosificará o vosso corpo mortal. Então, irmãos, creia nessa palavra, pelo seu Espírito que em vós habita, né? Então, nosso corpo um dia vai ser ressuscitado, certo? Como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados, porque estamos em Cristo. O mesmo tratamento, o mesmo corpo que Jesus tem, nós iremos receber, porque seremos igual a Ele, certo? Vamos reinar com Ele, certo? Mas, irmão, como é que eu consigo isso? É só ter Jesus no coração. É só aceitar Jesus, é só nascer de novo, certo? Então, vamos lá, irmão, para não fugir do tema aqui, que eu gosto de falar disso aqui, de Cristo, né, da salvação em Cristo, mas vamos trabalhar mais aqui. Então, de maneira amorosa. Isso aqui é o amor de Deus para com os nossos, porque nós não se defenderíamos diante de Deus, né? Mas o Espírito Santo que está em nós, ele nos capacita a ser servo de Deus, que um dia ele vai também nos ressuscitar, como ressuscitou o próprio Cristo. Vamos lá? O 3.2, irmã, de uma maneira servidora. Vamos ver Deus operando de uma maneira servidora. Como é que Deus nos serve? Vamos lá, Lucas. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Aquele texto que a gente leu, mas só para que entenda como Deus ele trata a gente, né? Um Deus soberano, um Deus poderoso, né? Um Deus tão majestoso, não é ditador, né? Às vezes eu ensino aqui e até alguém possa até me interpretar mal, a forma de eu ser duro nas palavras. Mas eu não quero dizer que Deus é ditador. Eu quero dizer que a palavra que ele disse que ia acontecer a respeito do juízo, por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus foi para o Pai e enviar o seu Filho,
enviar, ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, os seus discípulos. E eu vou enviar o Consolador, porque eu preciso ir para ele vir. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Então, o Espírito Santo ele está para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não tá só vai passar a mão, certo? Mas ele serve as pessoas de uma maneira... E o juízo, quando se fala do pecado, da justiça e do juízo, e o juízo de Deus, em outro lugar, diz o juízo, no final, o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre as nações, vai ser sem misericórdia, sem, que nem diz o outro, sem pena, sem dó e sem piedade. Está entendendo? Porque Deus é tão bom que as pessoas acham que no final ele vai dar um jeitinho, mas não vai. Irmãos, aí como eu digo, tem pessoas que acham que o Ronaldo é duro, o irmão Ronaldo é duro. Não. Agora, se a Bíblia dissesse, continue errando, continue fumando, continue prostituindo, continue ou servindo a Deus de qualquer maneira, sem nascer de novo, né? Só entrar na igreja, eu falaria, porque a Bíblia ia mandar, mas a Bíblia não manda, né? Então, mas tem falsos profetas para tudo. Quem quiser ser enganado, seja. Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus veio para, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas de uma maneira servidora, olha só aqui, olha o que está acontecendo. Deus é tão bom, porque aqui diz que como é que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que não divide a sua glória com ninguém, um Deus que tem poder no céu, na terra, e embaixo da terra, até no inferno, no céu, na terra, todo lugar, todo o cósmico da terra é dele. Ele, as estrelas, né? Ele conta as estrelas uma por uma. Toda a areia, as areias do mar estão sobre as suas mãos. Um Deus tão poderoso poderia dizer, não, agora que o povo que me sirva. Não, ele vem e serve. Ele vem nos servir. Como é que ele nos serve? Ele serve curando, ele serve batizando com o Espírito Santo, ele serve dando carro, ele dá carro também, ele dá casa, ele abençoa, certo? Porque dos dois lados faz esse serviço. Está entendendo? Agora você vê como são o coração humano. Às vezes recebe essas bênçãos de Deus e faz que nem os 10 leprosos. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, mas só um veio agradecer. Os 9 é o que a gente está vendo hoje. Tem pessoas que acham, pegam essa forma de Deus trabalhar servidora, o Deus servidor que nos serve, pronto. Aí, quando recebe a bênção, perna para quem quero. A orar, ir para a igreja, quero nada, né? Mas eles estão se enganando, porque só com essas bênçãos, sem a salvação, que é a principal, eles vão ter uma alegria momentânea, certo? Quando chegar no dia do juízo, eles não vão estar em Cristo. Por quê? Porque não nasceram de novo. É aquilo que eu falei. A duas não vou entrar, gente. Só esse detalhezinho. Só licença. É a graça comum. Tem 2 tipos de graça. Há uma graça comum, que é dada a todos os homens, e uma graça salvadora. A graça comum faz você receber milagres de Deus que servem apenas para essa terra, para essa vida. Mas a graça salvadora é um milagre que vai servir de lhe dar certeza de salvação, e quando você chegar no céu, você vai ter essa graça salvadora. Não só lá, corrigindo. Essa graça salvadora era dada aqui quando você aceita Jesus de verdade, certo? Você tem certeza dessa salvação. Você sente o céu aqui na terra. Você sente o céu quando você adora a Deus. Você não canta. Você não adora a Deus, vamos dizer, você não está cantando os hinos para Deus para tirar o estresse. Você está cantando de meia a dor e sentindo alegria. Você está sendo perseguido e sentindo alegria. Você está passando dificuldade e às vezes a pessoa está louco. Ainda vai para a igreja, ainda lê Bíblia, ainda está atrás de pastor, não é assim? Por quê? Porque a graça salvadora, ela nos capacita para isso. Então, o que eu quero dizer aqui, que Deus
abençoa a todos. Tem a graça comum e tem uma graça salvadora, certo? Então, a forma de Deus operar. Deus opera a nossa vida de forma amorosa, né? Através do Espírito Santo. Deus, que é poderoso, ele nos serve, o Senhor nos servindo, imagine, através dos milagres, né? E agora de uma maneira comunitária, né? Essa aqui não teve referência, né? Mas que ele não colocou, mas tudo bem, né? Uma forma comunitária. Eu acredito que isso aqui é a forma de Deus abençoar na coletividade, né? Na comunidade, Deus abençoa, né? Eu acredito que Deus está abençoando nessa forma comunitária aí, pela forma da chuva, do sol, né? De ajudar as pessoas, os mais carentes, né? Porque Deus ama o ser humano, né? Deus ama o ser humano. É uma pena que ele não pode salvar uma pessoa que morre sem o seu filho. E irmão, porque ele não é o Todo-Poderoso, mas a Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não cumpriria. Então, a palavra de Deus, ela precisa se cumprir, porque entre o céu e a terra, Satanás sabe, certo? Que só, por exemplo, para ter a remissão dos nossos pecados, é um princípio, que Deus é imutável, ele não muda. Então, está ali. No centro, o céu e a terra, no mundo espiritual, para que se resolvesse o problema do pecado, tem que ter derramamento de sangue. Certo? Então, qual foi a solução? O sangue de Jesus. Então, ele derramou, então, Deus disse, pronto. Aí Jesus disse, está consumado. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, resolveu o problema. O véu do templo foi rasgado. Havia um templo em Jerusalém, havia um véu que uma cortina grossa, não sei, não lembro agora das medidas, eu até falei em outra, mas eu vou especificar melhor. Que o sacerdote entrava no lugar santo dos santos e tinha que atravessar essa cortina, né? Tanto que ele ia com uma corda amarrada, porque se ele entrasse em pecado lá dentro, ele era fulminado pela glória de Deus, né? Então ele tinha que entrar lá dentro passar essa cortina pura. E quando ele entrava em pecado, se entrasse em pecado, era fulminado, então a corda puxava ele morto, né? Então é um negócio muito... E só o sacerdote que levava as petições das pessoas e os pecados para ser sacrificado. Mas quando Jesus morreu lá na cruz, disse que essa cortina, esse véu, foi rasgado, e era bem alto, irmão, acho que era 7 metros de altura, se não me engano. Ele foi rasgado e grosso, era grosso. Ele foi rasgado sozinho, de alto acima, e ali foi aberto. Então, nós temos agora acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Não precisamos de mediador, ok? Então, estamos vendo aqui que Deus, ele não muda, certo? Ele não muda, ele não... A palavra de Deus, ela não volta vazia, certo? Então, não creia, não acredite no relativismo que eu falei. Não, rapaz, não precisa disso tudo, não. Deus lhe entende. Não, procure entender Deus. Procure buscar Deus. Certo? A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Certo? Nossas convicções devem ser pautadas pela palavra de Deus, porque quando Deus voltar ou a gente ir, seremos julgados por esta palavra. Irmão, mas é muito complicado entender toda a Bíblia. Tenha sinceridade com Jesus e o Espírito Santo, que ele vai guiar. Agora, quando você perde a sinceridade com Deus, aí, meu irmão, você se perde. Certo? Porque você não vai ter aquela conexão com o Espírito Santo lhe guiando, o seu amigo lhe guiando, certo? Então, não perca essa conexão. Então, Deus, ele trabalha da forma amorosa, ele trabalha nos servindo, né? E ele trabalha de uma forma comunitária. Deus quer salvar todos, mas é necessário que o homem reconheça o seu filho, porque Deus é amor. Conclusão. Nesta lição, estudamos a Santíssima Trindade. Você deve ter notado que não se trata de um assunto simples, e sim complexo.
Não se preocupe em compreender os pormenores nesse momento. Agora, o importante é compreender a essência tão misteriosa doutrina da nossa fé. Você terá muito tempo para estudar a Santíssima Trindade em excelentes manuais de teologia sistemática. Entretanto, adiantando-lhe uma verdade, ela é um mistério da fé. Mas podemos aprender verdades essenciais da fé cristã e profundas, comunhão da igreja, a natureza servidora dos discípulos de Cristo, a capacidade de se doar ao próximo, a maneira como Deus se revela e etc. A doutrina da Santíssima Trindade encoraja-nos a vivermos uma comunhão cristã. Certo? A Trindade está aqui, deixa eu ver aqui como é que a gente vai traduzir. Filho não é o Pai não é o Filho, o Espírito Santo não é o Filho, ok? Mas o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Estão aí as referências. João 8,16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Pronto. Porque eles não queriam acreditar que Jesus, porque foi um momento que disseram, é ele que está julgando. Eu conheço ele, conheço o pai dele, a mãe dele, conheço os irmãos dele, tudo, os irmãos de Jesus. Jesus teve irmão na carne, viu, irmão? Mas ele disse, não sou eu que julgo, mas o Pai que está em mim, certo? Porque andavam juntos. João 14, 26. Mas aquele Consolador e o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você entendeu? Jesus estava falando para os discípulos, e o Espírito Santo, o Consolador que eu hei de enviar, ele vos ensinará todas as coisas. Aí você pode pensar, mas Jesus estava dizendo para os 12 discípulos, os 11 no caso, né? Lá há 2000 anos atrás, ele nem me conhece. Não, ele está dizendo para você. Só que ele só faz lembrar, irmãos, aquilo que nós lemos. Então é importante que você leia. Irmão, mas eu não sei ler. Ouça a palavra de Deus. Certo? Que no momento da dificuldade, no momento da tentação, no momento da prova, Deus vai lembrar o versículo. Isso é prova. Por quê? Mas por que ele vai lembrar o versículo? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Vocês entenderam? Se você aceitou a Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você vive uma novidade de vida, o Espírito Santo está em você. Então, toda vez que vem perigo, é como um antivírus, né? O antivírus do computador. Quando vem chegando o vírus, ele detecta, vírus na área. Tem vírus, tem vírus, tem vírus, tem vírus. Assim, tem vírus, o que é que eu faço? Lembra desse versículo? Lembra dessa palavra? Né? Aí você vai lembrar daquela palavra. Só que como ele vai fazer você lembrar se você não está lendo? Se você não tira alguns momentos para falar com Deus, né? Deixa eu ver aqui, irmão, o Atos capítulo 10. Quer ler? Pode ler. 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Então, como o Espírito Santo andava com ele, fazendo tudo isso aí, porque Deus era com ele, certo? Então, quando você está fazendo algo também para Deus, né? E está buscando a Deus, fazendo algo, o Espírito Santo é com você. Deus é com você. Porque você está andando na verdade, certo? Aconteça o que acontecer. Busque ser o mais sincero possível com Deus, certo? E a Bíblia diz, se você for fiel a Deus, jamais você vai ter problema com os homens, né? Então, fica aqui a nossa reflexão. Muito obrigado. Deus abençoe.